hoje estamos com a professora Doris para responder algumas perguntas sobre a imigração alemã referente ao nosso projeto de amostra científica sobre a Alemanha e Venezuela, a união cultural e histórica que fortalece e transforma Dois Irmãos. Boa tarde, professora. Qual é a sua relação pessoal ou acadêmica com a imigração alemã aqui na região de Dois Irmãos? Existe primeiro uma relação afetiva, né? Eu tenho muitos amigos e amigas aqui de Dois Irmãos, né? No segundo momento, eu adoro Dois Irmãos, né? Viver aqui, a cidade tranquila, muito boa, onde ainda se fala alemão, né? Ainda se mantém as tradições, as coisas estão ainda mais conservadas naquela maneira de ser. Na pesquisa, eu estou trabalhando a colônia, o município de São Leopoldo, e eu trabalho com questões de terra. Como é que esses colonos foram assentados e houve conflito, não houve conflito, eles compraram, quanto, né? Revenderam, o quê, e essas coisas assim. O movimento que esses colonos estão fazendo. Então, essa minha ligação, né, da imigração e outros temas da imigração que dizem respeito a todo o espaço independente. Nós estamos em Dois Irmãos, em Nova Petrópolis, né, em Sapiranga, ou em Gramado. Né? O que você diria hoje que motiva alguém a estudar a chegada dos alemães à nossa região? Eu acredito que seja estudar o nosso antepassado, né? Estudar a nossa ancestralidade, querer saber de onde a gente vem. Então, é uma forma de, para alguns é curiosidade, para outros é ter acesso ao seu passado, né? É saber quem eu sou, de onde eu venho. E é assim. É porque muitas pessoas que têm o sobrenome alemão, às vezes não conhecem a origem dele, né? Uhum. A origem do nome, aí encontrar, por exemplo, a relação dos colonos que chegaram aqui. Eu tenho essa experiência, eu estava procurando os colonos que foram para a região do Padre Eterno. Só que esse Padre Eterno é Sapiranga. Um pedaço de Campo Bom, Sapiranga, Araricá e uma parte de Nova Hartz. Isso é o Padre Eterno original. Então, eu procurava quem eram os alunos das escolas desse espaço. E nessa procura, eu encontrei uma relação dos colonos que chegaram e nessa relação estava o meu trisavô. Foi muito emocionante, sabe? Porque quando tu enxerga ali, tu vê, né? Ali estão os nomes, né? Até agora eu me arrepio de emoção, né? Isso é como aquela propaganda, não tem preço. Tá? Então, quando as pessoas adquirem este gosto na busca de informações ou nos seus estudos, esse estudar a história é muito bom, é algo emocionante. Na sua opinião, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pelos primeiros imigrantes alemães ao chegarem aqui? Olha, é isso que eu sempre me pergunto e não sei como eles, quer dizer, sei, né, como eles alimentaram. Porque, olha, nós hoje olhamos para o nosso espaço e está ocupado, tem estradas, tem tudo. Mas vocês vão para o mato. Tenham essa experiência. Peguem a família de vocês que vão numa trilha aqui, mato adentro. Gente, é terrível. E depois, alguns tinham uma outra ferramenta, que dependia do dinheiro que tu tinha, tu podia comprar. Ou tu ficava endividado, porque tu comprava do governo e depois tu ia ter que pagar. Né? Então não era, eles não imaginavam tudo que vinha pela frente. Então assim, ó, tu olha, para tu teres uma casa, tu vai
vai ter que cortar as árvores primeiro. E daí você tem criança, como é que fica? Então, a dificuldade vem desde o transporte, porque muitos enfrentaram dificuldades muito grandes já na Europa, né? Arregimentador que acabava vendendo a passagem não existia no navio, né? Tem outros que vão afundar, o navio afunda, e não tem mais viagem, né? Outros são roubados enquanto estão aguardando, sem contar quando chegam aqui. Né? É uma caminhada, assim, é uma aventura completa. Apesar que no século XIX, a aventura era uma alternativa que eles tinham diante da pobreza e da miséria onde eles estavam vivendo. Isso também não quer dizer que todos os colonos que vieram para cá não tinham economias. Não, tem alguns que vêm com um bom capital. Então, eles vão conseguir fazer algumas obras, instalar algumas atividades melhor que os outros. E outros vão logo conseguir se desenvolver aqui. Então, o segundo motivo, ou a segunda forma de dificuldade, é exatamente tu ocupar esse espaço que tu não conhece. Tu não conhece, tu não sabe o que tu vai poder plantar. Tu, à noite, ouve uns animais, tu não sabe se aquilo é um animal doméstico ou não, se ele vai te atacar ou não, né? Então, eles não conhecem os perigos. Então, é toda uma caminhada do zero mesmo. E uma coisa, eles não têm como contratar pessoas para lhes ajudar. São eles. É a família. Né? Então, começa tudo aqui. Imagine vocês de ter que fazer a casa de vocês. Eu não consigo imaginar. Para ter o que comer, tem que plantar. Ainda tem que esperar para colher, né? Plantar, esperar a colheita. Alguns até ficavam, uma parte da família ficava nos abrigos em São Leopoldo, ou Porto Alegre, e depois o pai, o chefe da família, os homens da família, vinham para o lote e tentavam arrumar um abrigo temporário. Então, nesta ida e vinda, eles conseguiam comprar algumas sementes, alguma coisa de trigo, coisas assim, e daí eles voltavam e começavam com o plantio. Os colonos se ajudavam, né, quando eles descobriam um vizinho, né, eles vão se ajudar uns aos outros, para tentar enfrentar essas imensas dificuldades. O mundo do presente nem imagina o que era esse começo. Ser iludido, né? Daí chegar aqui, não tem nada, daí tem que construir tudo do zero. Mas por que eles enfrentavam tudo isso? Porque, em primeiro lugar, existia a possibilidade de sair da pobreza. Depois, eles conseguirem terra. Na Europa, a gente vê assim, que as terras não estão mais disponíveis, e quando elas estão disponíveis, é muito caro, e eles não têm condições de comprar. Então, quando eles veem a propaganda do Brasil, eles nem têm muito interesse lá de saber se realmente é isso ou não, eles simplesmente veem porque eles não têm terra. Então, esse é o motor chefe que faz com que os imigrantes venham. E as maiores alegrias ou conquistas? O que fazia valer a pena para recomeçar a vida do outro lado do mundo? É exatamente um dos fatores preponderantes, é exatamente a possibilidade de ter a sua propriedade, ter o seu pedaço de terra, ser autônomo, a família trabalhar e viver daquilo que ela produzia. Coisa que na Europa não existia mais, porque a Europa já estava se industrializando e os reinos onde eles viviam, não existia a Alemanha ainda, né?
eles não estavam se adaptando àquele tipo de vida. Depois, eles tinham vindo da área rural, das florestas, e eles vêm para a cidade. Então, muitas vezes, eles não tinham o que comer. Por quê? Porque na roça, quando estavam lá no interior, eles plantavam ou eles iam colher na mata para comer. E aqui na cidade não tinha que comprar. Então, é isso que vai trazer uma dificuldade enorme para eles todos. E assim, ó, muitos têm dificuldades, inclusive, de saúde. Porque a fábrica que existia naquele momento na Europa, não haviam ainda tantos cuidados. Essa industrialização era muito simples ainda, veja o que nós temos hoje. Naquele momento foi um grande evento, né? Mas havia muitas coisas que precisavam ser cuidadas. Por exemplo, as mulheres tinham que virar tecido para ser colorido, e aquela tintura toda que saía com uma fumaça, porque era água quente, era tóxica. Então elas adoeciam, as crianças, usavam muito as crianças, né? E isso também trazia problemas para as crianças, muita gente morreu assim. Então, quando eles começaram a se dar conta de que viver na cidade não era aquela maravilha, eles optam por vir. Então, aqui para eles ter a terra, é a minha terra. E isso vai ser muito importante. Depois, eles vão se juntar em comunidade, a partir da comunidade religiosa. Principalmente a comunidade protestante. Então, eles montam a igreja, ao lado da igreja está o cemitério, do outro lado está a escola, porque o colono, ele, mesmo vindo destes lugares, em que eles sofriam muito, eles tinham um fato que era muito importante. Todos deviam saber ler, escrever, fazer contas e cantar. Tá? Ler, para ler a Bíblia, para ler os documentos, tá? Escrever para poder assinar bem os documentos, para mandar uma carta, né? Para responder a um parente, para celebrar acordos. Então, por isso a importância dessa leitura, dessa escrita, e um detalhe, a escrita é a carta de apresentação deste colono. Por isso que vocês podem ter o colono, eu me lembro disso, cheguei a ver muitas vezes as escolas rurais, né? As crianças vinham assim com os dedinhos curtos, mas cheinho de terra embaixo das unhas. Por quê? Porque eles trabalharam na roça, né? Ou à tarde eles vão para a roça ajudar o pai e a mãe. E pela manhã eles estão na escola, ou vice-versa, né? Mas o caderno tinha que ser limpinho. A letra tinha que ser bonita, tinha que ser bem feita. Por quê? Porque isso era a carta de apresentação do indivíduo. Então, se ele tivesse esse capricho na escrita, na leitura, na assinatura, podia se confiar. Já era um critério de confiança que a sociedade, a comunidade teria, e uma garantia para a família. Porque geralmente os pais não sabiam o português, mas o alemão sim. Então, muitas crianças vão ser alfabetizadas em alemão, mas sempre vai ter alguém na família ou vizinho que vai saber português. Então, continua a mesma linha de pensamento em relação a isso. Olha, essa comunidade que eu estava colocando para vocês, cemitério, igreja, escola, também estava vinculado com a venda. A venda não era só aquele lugar em que eu vou e compro, né? Um armazém, mas também era um depósito. Então, quando o vendia essa produção, o que acontecia? Limpava o salão e eles faziam baile. E
aí iam todos, né? E a família inteira. E sempre, a gente vê geralmente até hoje, né? O salão de bailes e tem uma parte que é mais alta, tem um palco, né? Então, ali era o lugar da bandinha, que muitas vezes se formava na vizinhança, o ensaio e a apresentação era tudo naquele mesmo momento, né? A quantidade de instrumentos que a gente queria ao evento, né? E as crianças ficavam ali em cima, dançavam ali, tinha uma criança, uma menina, um menino, que ficavam ali em cima ajudando, e quando cansavam, tinha um quarto, uma série de camas, uma do lado da outra, em que a mãe ia lá, pegava a criança, colocava lá e ela ficava dormindo, e o resto da família ia se divertir no baile. Terminava o baile, eles iam para casa, descansavam, e daí no domingo todos iriam para o culto. Então, é uma. E sem contar as festas da comunidade religiosa. Né? E daí também tem uma série de atividades, jogos que se desenvolvem e que vai fazendo com que a comunidade tenha um recurso extra. Como é que eles vão aumentando a igreja? Como é que eles compram bancos, né? Essas coisas todas vêm dessas festinhas que fazem, que é o momento social, né? E que se celebra a amizade, que se celebra a colheita, né? Bem satisfatória. Então, essas são as. É um mundo muito simples. Né? Não existe naquele momento ganhar na loteria. Era tudo fruto do trabalho, da amizade, da cooperação, né? Do apadrinhamento. E um detalhe, o padrinho não é para dar presente. O padrinho é aquela pessoa que, no momento que a família precisasse, por exemplo, levar ao médico, o padrinho levava. Estava doente, a madrinha vem, ajuda ali. Para a mãe, por exemplo, ir lá na cidade buscar um remédio, né? Ou então para ir até lá em cima na roça, avisar o pai que o filhinho não está bem. Tá? Então, isso tudo é essa relação que tem quando a mãe está para ganhar o neném, a vizinha vem cuidar, vem ajudar a fazer o parto, ou então chamar a parteira. Isso tudo são os cuidados do padrinho e da madrinha. E na época, por exemplo, tem que fazer a cabina, todo mundo vai ajudar, todos os afiliados vão ajudar. Tá? É a época da colheita, todo mundo vai lá ajudar. E é interessante que eles vão de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Tá? E quando toda aquela comunidade tem, por exemplo, sua colheita pronta, concluída, aí iniciam as aulas. Aí eles vão trabalhar até a próxima, vão ir à aula até a próxima atividade. Aí eles param um tempo para fazer toda essa atividade. A escola dependia da colheita, do plantio e assim por diante. Então a maioria eram protestantes? Sim, a grande maioria é protestante. Bem católicos, sim, mas a grande maioria é protestante. E isso é um problema, porque o Brasil era um país católico. E o Paul Schaeffer, para trazer esse pessoal, ele sabia que era para trazer católicos, mas não existia número necessário para vir para cá. Então, eles trazem e permanecem aqui. E o imperador, tanto o Pedro I quanto o II, eles meio que fecham, né, os olhos. Eles estão por aqui no sul, e quando tem guerra, eles vão para a guerra, defendem, né, as fronteiras suínas do Brasil. Então, tudo é deixado assim em banho-maria. Mas é um grande problema. Esse é um grande problema que existe, porque, por exemplo, o registro civil, aquele que dá a nossa certidão de nascimento, era feito na igreja, através da certidão de batismo.
E aí, como é que os protestantes vão registrar os seus filhos se eles são batizados na igreja protestante? Então, eles casam, mas legalmente no Brasil, eles não estão casados. Eles têm família, mas isso não existe. Porque não havia como fazer esse registro. É um problema sério isso. Isso vai só mais tarde ser resolvido. E mostra uma das dificuldades que esses colonos também têm por aqui. E como era a viagem dos alemães até o Brasil? E depois até a nossa região? Você sabe se havia algo parecido com os relatos de deslocamento dos venezuelanos depois, né? Então, a comparar. Bem, em primeiro lugar, a viagem é extremamente difícil. Vocês imaginem vocês ficarem 90 dias, 70 dias dentro do navio. Tá? Sem um banho decente, banho de água doce, porque até tu podia pegar balde com água do mar, mas não é a mesma coisa. Né? Então, era muito difícil, era um sacrifício imenso. Muitos perdem membros da família por doenças no navio, muito o escorbuto, havia muitos problemas intestinais, hoje a gente diria virose, pela falta de higiene. Então, não era algo assim tão fácil, não. Era muito difícil. E muitos vêm com crianças pequenas, e aí vocês imaginem cuidar das crianças que querem brincar e querem correr dentro dos navios. E muitos deles não vêm em cima, eles vêm nos andares de baixo. E aí? Então, tem muita dificuldade. E aí tem problema de naufrágio, os ataques de piratas, né? Tem essas coisinhas assim. Bem, levando em conta como os venezuelanos, por exemplo, vêm para cá, eles vêm com questões políticas além da questão da sobrevivência. Eles não vêm exatamente para ter terra. Eles vêm para ter trabalho, né? Para conseguir o seu sustento, ou até mesmo para sustentar a sua família lá da Venezuela, porque a situação é muito difícil. Então, eles vêm caminhando, o que diferencia, né, os colonos do passado vinham de navios, porque eles saíram de um continente para outro. Aqui é de um país a outro dentro do mesmo continente. E aí a gente muito já atravessa a floresta amazônica. Não, necessariamente não precisa atravessar a floresta amazônica, pode ir pelos caminhos, através das cidades, né? Atravessa uma fronteira, que em muitos momentos é uma travessia violenta, difícil no sentido de que tem gente que se rebela, né? Como esses venezuelanos, eles que fiquem no seu país, depois eles, não vou dizer que trouxeram, mas eles vieram para o Brasil e houve um surto de sarampo. Então, tem que gastar o nosso dinheiro para cuidar dos outros, né? Essas questões que são desumanas. Mas eles vêm com a certeza de que aqui vai ser melhor do que lá. E muitos vão fazer isso mesmo, a gente conhece, né? Hoje em dia são venezuelanos que vêm para cá, nós já tivemos haitianos na mesma situação, nós já tivemos senegaleses que vêm da África, no país africano, e ainda nós temos hoje muitos argentinos que estão fugindo da situação econômica muito difícil da Argentina. Então, a Venezuela vem uma quantidade enorme e esse pessoal que aqui se estabelece, ao que parece, eles se adaptaram melhor do que
E até mesmo assim, como eles trabalham em qualquer serviço, eles acabam sendo melhor aceitos. Com os haitianos também foi assim, só que com os haitianos a gente não entende direito, quer dizer, a gente até entende, mas a gente não é prima da nossa, né? Eles fazem tudo que é serviço, por exemplo, trabalhar num frigorífico. É o que os brasileiros, em sua grande maioria, não querem. Porque tem que trabalhar no gelado, por exemplo, e aqui pode dar problemas de saúde, artrose, problemas respiratórios, assim. E os venezuelanos não, eles vão lá para trabalhar. E muitos deles têm titulação de ensino superior. Então, tem muitos engenheiros, advogados, médicos, só que os médicos eles logo conseguem uma colocação dentro da área da saúde, mas os outros, muitas vezes eles têm que trabalhar muito tempo para conseguir regularizar a sua situação no Brasil. Então eles aceitam qualquer coisa e vão seguir em frente, e muitos desses venezuelanos, quando eles são descobertos pela qualidade do trabalho, eles são logo convidados a trabalhar num outro setor, num outro estabelecimento, e vão ganhando cada vez um pouco a mais. E isso, muitas vezes, eles acabam mandando de volta para a Venezuela, para seus países. A senhora percebe alguma semelhança entre o acolhimento dado aos alemães no século XIX e o acolhimento dado aos venezuelanos hoje em dia? Eu acho que existem algumas diferenças bem grandes. Por exemplo, os povos que falam alemão, não existe Alemanha, não existe o alemão. Existe o morador do Hessen, existe o morador depois, posteriormente, da Prússia, mas não existe Alemanha. Do Hunsrück. Então, esse pessoal, eles vêm para cá e vêm porque houveram muitas promessas. E eles viam uma possibilidade de melhoria de vida. Então, eles vêm para cá. Os venezuelanos, eles vêm para cá diante da dificuldade. Eles não têm como sobreviver diante da situação em que o país deles está enfrentando. Aí o que acontece? O venezuelano, assim como o colono do século XIX, eles saem do seu país de origem em função da pobreza. Isso os une. Agora, de um lado está a questão econômica, sim, e o desejo de ter terras, de ser proprietário, de ter uma possibilidade de melhoria de vida. O venezuelano tem a possibilidade, o sonho de ter uma vida melhor, mas ele tem um problema político, que diferencia. Então, eles estão fugindo de uma ditadura, porque Maduro se estabeleceu e não quis sair mais. Então, eles acabam saindo, muitos deles porque eles veem perigo no futuro, e outros porque realmente eles não têm como viver melhor. Nem o essencial muitos não têm. E nem todos os dois grupos conseguem pleno sucesso. A gente viu já várias reportagens que mostram venezuelanos que moram na rua, e eles mandam todo o dinheirinho que eles ganham, que eles conseguem, para a família. E muitas vezes eles não têm o que comer aqui. Então, eles dependem de instituições de caridade e que vão auxiliando a receber esse pessoal. O que diferencia também
desses colonos de fala alemã que vieram no século XIX. Acho que é isso. O que se perdeu e o que se ganhou com a mistura da cultura alemã com a cultura local? Bem, a cultura local no século XIX, nos anos iniciais do século XIX aqui, era uma cultura de guerra, né? Haviam guerras, tanto Portugal, depois do Império Brasileiro, eles querem mais terras, eles querem estabelecer as fronteiras sulinas do Brasil. Então, o colono vem para ocupar a terra, eles negociavam utilizando o princípio jurídico do uti possidetis. O que é isso? É dono quem ocupa. Então, o Império Brasileiro, quando ia negociar, por exemplo, lá com o Uruguai ou com a Argentina suas divisas, dizia, não, olha aqui, ó, são brasileiros que estão morando aqui. Foram eles que lutaram contra vocês. Eles têm lavoura, eles têm criação de gado. E estão morando aqui há tanto tempo, já são tantas gerações. Era essa forma que o Império, assim como já anteriormente o reino português, faziam para garantir a posse. Então, estes colonos vêm para cá, inicialmente eles vêm para trabalhar com uma pequena propriedade, esses lotes de terra que eles receberam, são só os primeiros que vão receber o restante de tudo. Tá? Quem está aqui, onde hoje a Dois Irmãos também comprou, aonde é Iroti, Sapiranga, uma parte de Novo Hamburgo, tudo comprou prazos coloniais. Os lotes eram chamados de prazos coloniais. Então, quando a gente percebe esse pessoal, vai introduzir a mão de obra livre, o que vai colaborar para a abolição da escravatura, porque é uma forma de ver esse tipo de trabalho que é diferente do trabalho com mão de obra escrava. Porque o trabalho com mão de obra escrava era deficitário e impedia o desenvolvimento do Brasil. E abolindo a escravidão, esse dinheiro que eles gastavam para adquirir quanto para manter esses escravos, pode ser aplicado, por exemplo, em ferrovias, pode ser aplicado numa indústria, numa fábrica nova, e que pregar empregos para muitos, né? Então, são esses exemplos que eu vou colocar para vocês e que mostram essa importância desse imigrante que vem para cá. Porque ele vai ocupar a terra, ele vai ser um ocupante, ele vai garantir a posse, ele vai ser soldado, porque quando tiver guerra todo mundo tem que se defender, né? E ainda ele vai mostrar o sucesso da pequena propriedade com mão de obra familiar e livre. Então, são 3 pontos, podemos dizer que é um leque com 3 pontas e que vai ser muito positivo para o Brasil. Só que há um problema, tanto em São Paulo quanto no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, há problemas com o imigrante de fala alemã. Porque, como eles são os primeiros oficialmente a chegar aqui, eles continuam a ser tratados como escravos. Então, há uma dificuldade no tratamento desses senhores, por exemplo, cafeicultores, ou aqui, os estancieiros, de lidar com esse tipo de trabalho. Então, houveram muitas revoltas. A mais famosa que se tem contato é a revolta no cafezal do senador Vermelho, onde há uma história contada por Thomas Davatz, que era professor
desses acampamentos e que ele coloca, né, o que acontecia e quais os resultados. E isso foi levado para a Alemanha e lá publicado. Então, a situação começou a ficar cada vez mais difícil. Nesse momento também nós temos aqui no Padre Eterno um problema de divisas entre a Fazenda Padre Eterno e a colônia, o município de São Leopoldo. Isso é chamado a questão do Padre Eterno, existe esse processo, que é exatamente hoje a divisa de Sapiranga com Campo Bom. Então, quando eles veem essa situação, quando o governo alemão vem e observa todas essas situações e vê o que está acontecendo com os colonos aqui, ele retorna e não vai demorar muito. A imigração deles lá e a emigração, né, vai ser suspensa. Lógico que não foi só por causa que aqui não havia um atendimento adequado, mas também porque estava havendo a unificação da Prússia e que vai dar origem à Alemanha, que a gente chama até hoje aquele espaço, né, como a Alemanha. Então, não vem mais tantos alemães para cá, não vem desta forma, e daí vem os italianos. Tá? Bem, vocês me dissessem mais a cultura, né? A cultura a gente vê essa troca. O mais clássico é o chimarrão, né? Que se todos, né? Lógico que tem uns que não tomam, né? Mas é uma tradição entre todos, né? O chimarrão. Até podia ter um chimarrão aqui, né? Na outra entrevista que vocês fizerem, lembrem-se, precisa do chimarrão. Bem, além disso, por exemplo, as técnicas de cultivo são, em sua grande maioria, de procedência dos povos originários. Por quê? O colono, ele não vai conseguir, em primeiro lugar, repetir o que estava lá na Europa, porque ele não tem o equipamento. Em segundo lugar, porque o terreno é diferente. Nós estamos num país, mesmo que seja subtropical aqui, não é a mesma coisa que lá. Pode até lembrar a região da Alemanha viver aqui, mas eles não têm o arado, eles são determinadas ferramentas que eles precisam construir aqui, passado o tempo eles vão fazer, né? Então, logo de imediato, para ter o cultivo dos produtos, para terem produtos para consumo pessoal e depois alguma sobra para poder vender e comprar o que eles precisam e que não produzem. Então, isso eles vão buscar informações com esses povos originários. Muitos vão estar em confronto. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, um colono que vem e diz: eu plantei, fiz uma roça de milho e de noite, quando eu vi, ou quando eu estava capinando, tirando os insos, tinha lá uns índios. E a gente sabia que eram eles, porque eles faziam um som assim, pupri, pupri. Eles começaram a ser chamados de índios. Num sentido negativo, pejorativo. E aí, o indígena ia lá, colhia, se ele precisava 5 espigas para sustentar o tudo, ele colhia 5 espigas, se precisava 10, ele pegava 10. Aquilo seria para aquele momento. E aí, como esse indivíduo justificava pegar, né, esse alimento? Ele dizia simplesmente: a mãe natureza que forneceu. Por quê? Porque ele caminhava pelas florestas, eles iam consumir aquilo que a floresta estava dando naquela época. Aí
Aí chegava o colono e dizia, como? Fui eu que fiz a roça, eu capinei, eu preparei o solo, peguei o esterco do boi da vaca lá, dos terneiros, dos porcos, das galinhas para preparar bem o terreno. Comprei as sementes, coloquei lá, tinha isso, ia lá, capinava, tirava. E agora que estão os frutos lá, eu não venho pegar. Isso é bom. Nesses dois pontos, qual vai ser a situação? Dá para conciliar essas duas ideias? Dependendo de que lado vocês vão olhar, a gente vai dizer, não, eles têm razão. Tem razão. Os povos que nós tínhamos aqui, todos eles consumiam milho. Então, lógico, eles pegavam as sementes de algumas espigas e atiravam aí e vinham. Era muita criança que conseguia eles. Certo? Agora, o colono, ele trabalhou, ele teve que adquirir certas coisas. E ele vem todos os dias, uma vez por semana, vem alguns aí que simplesmente fazem uma colheita. Mas esse colono precisa do seu consumo, precisa sobrar para vender. Porque com esse dinheiro ele compra, por exemplo, café, algumas ferramentas, tecidos para fazer a roupa da família. E assim vai indo, né? Dá para conciliar esses dois? Cada lado pensando assim, é lógico que vai ocorrer o conflito, né? Lógico. Então, isso é um outro problema que está aqui. Mas o indígena vai ensinar o europeu a cultivar essas terras. E com isso o europeu esqueceu daquela modernidade que existia onde ele veio. Então, de certa forma, esse colônia regride, porque ele vai se adaptar ao que era sendo feito aqui. E isso, em termos ambientais, isso é muito sério. Inclusive, a própria colocação dos colonos aqui, em qualquer lugar, né, é uma questão ambiental muito séria, porque eles vão destruir, né, a floresta, a mata, vão deixar, como é aqui, nós temos muitos morros, né? Então, o que vai acontecer? Vai ficar tudo à mercê das enchentes, né, das chuvas, do calor, da seca, muito mais que existia antes. Então, são dois pesos medidos, só que a ocupação humana, ela sempre vai acabar causando um desgaste do meio ambiente. Né? Então, isso a gente tem que tentar equilibrar o máximo possível. A gente está vendo os resultados. Respondi que vocês queriam? Sim. Existe algum prato ou costume ou cultura alemã que sobrevive até hoje aqui na região de Dois Irmãos como forma de resistência cultural? Tem sim. Por exemplo, fazer o pão no forno, lenha. Isso ainda tem aqui. Ainda tem. Fazer a rosca. Não é a mesma coisa que a rosca da padaria. Ela tem um gostinho diferente. Até eu já cheguei a comer rosca aqui, numa propriedade que a gente passou um dia, né? E eles faziam rosca em folha de bananeira, né? A forma antigamente era assim, fazia e colocava o pão, fazia ele mais fininho, né? Botava na forma de bananeira e aí tinha uma pá, essa pá pegava e colocava dentro do forno. E aí quando estivesse bom, de novo, essa mesma pá puxava
folha de bananeira, ela estava toda preta, estava queimada, né? Então, o bicho que produzia era a roça, foi mordido. A cuca, por exemplo, a cuca recheada era uma das festas. Porque não dava para guardar muito tempo. O QERP, a festa de fundação, quer dizer, a festa de aniversário da fundação da igreja. Então, todos os anos o QERP, aí varia, né? O QERP com baile, com programação. Hoje a gente readaptou tudo, né? Mas aqui em Dois Irmãos isso ainda é muito forte. Isso ainda existe forte e a comunidade abraça. Bem, a língua, o Hunsrück hoje é reconhecido como uma língua. Nosso Hunsrück não quer dizer que é língua de atrasado, de colono no sentido negativo, mas ela é reconhecida como uma fala. E a fala, uma das falas de língua alemã. Só que do século XIX. A própria Alemanha também não tem mais isso. Ela foi se modernizando, as línguas são dinâmicas. Cada geração vai trazendo palavras novas. E assim é com este alemão. Só que a língua alemã que nós falamos ainda mantém a tradição do século XIX. Isso é tão importante que na URGS existe um projeto e um trabalho em que eles estão fazendo um dicionário e uma gramática da fala alemã aqui das nossas regiões. Mas o Hunsrück, não aquele alemão que é para escrever como tu diz, não este. É aquela língua do século XIX que está mantida por aí. Dois Irmãos é um dos pontos no Rio Grande do Sul em que isso ainda está muito forte. Ainda bem, né? E que a gente encontra mais em outras regiões, mais para leste aqui, em que isso também se mantém. Para leste, para norte, né? Tem alguns lugares ainda assim. Então, são estes elementos que estão presentes no nosso dia a dia. A gente poderia falar da indústria, né? De couro, de calçados, de móveis, e indo adiante, mostrando a série de alimentos, né? Aquelas conservas todas, né? Mas isso já são alguns exemplos um pouco mais reduzidos, né? Vai encontrar em quantidade menor. E como a igreja e a religiosidade influenciaram na permanência dos alunos? A questão da igreja, da comunidade, da fé dos colonos, foi um dos pilares para a manutenção destes grupos que vêm para cá. Por quê? Porque esses colonos, eles, nos momentos mais difíceis, o colono teve muita depressão. Porque ele vem, vocês imaginam, eles vêm de cidades. Aí chega aqui é só mato, é só bugio, né? Tinha onça. Todas as casas tinham que ter uma arma, sabe? Agora esqueci o nome, não é rifle. Mas aquelas áreas que de noite o barulho fosse demais, eles estavam temerosos com o ambiente, o que eles faziam? Eles davam um tiro, né? Pela janela, para fora. Desapareciam, né? Podia ser um lobo para atacar os gado, né? As galinhas, os porcos. Dava um tiro, solucionava.
quem planta está sujeito ao meio ambiente. Se pega uma época de cheia ou de seca de produção, não resulta no que é necessário. Então, muitos tinham depressão, muitos morrem por depressão. E existem alguns casos de suicídios decorrentes disso. Então, a religião, a igreja é um ponto em que estes colonos vão se apegar. A fé vai ser um dos esteios para a manutenção desses indivíduos. Então, eles se unem e mesmo todos tendo dificuldades, eles se juntam através da fé. Alguns casos, eles inclusive, por exemplo, se acontece com as graças, por exemplo, que Deus toda a casa de alguém, a vizinhança ajuda, porque até isso existe. Né? Até hoje nós temos casas em que o forno está separado, a cozinha está separada da casa. A gente encontra, é só sair por aí. Nós encontramos esse ponto dos irmãos, é um exemplo, né, de todos. E que era comum em todos os lugares. Por aqui existiam moinhos, mas não era só por causa do trigo, para fazer farinha, de trigo, de mandioca, mas também porque óleo de amendoim, eles usavam as máquinas para fazer as máquinas funcionarem. Então, é uma forma desse colono continuar a trabalhar que ele sempre sonhou, desejou. Tá? Em algum momento, os imigrantes alemães sofreram preconceito ou tiveram que esconder a sua origem? No início, não. Tá? Mas durante as guerras, sim. A Primeira e Segunda Guerra, sim. Eles sofreram bastante, a ponto de que muitas coisas que a gente não encontra hoje, que eles tiveram que se esconder. Alguns foram mortos, outros acabaram vendendo suas coisas em outros lugares. E aquilo que se tinha, livros, até mesmo livro de oração, tudo isso escondido, né? Às vezes eles tinham determinados quadros, como eles tiveram que botar fora, tiveram que enterrar, para que não fossem denunciados e presos posteriormente, né? E mandados para a guerra, por exemplo. Então, inclusive, eles não podiam falar alemão. E era muito difícil, vocês imaginem, as pessoas estavam habituadas a falar alemão desde que nasceram. E não era só período de guerras, não era o pessoal que tinha vindo da Alemanha. Era o pessoal que estava aqui e que aqui foi alfabetizado na Alemanha. Depois, em um período do Getúlio Vargas, ele institui escola pública. Então, nós vamos ter aulas públicas em vários lugares. Por quê? Porque todos deveriam de falar a mesma língua. Todos deveriam de ter um corpo físico saudável. Todos deveriam de fazer educação física. E, juntando esses dois elementos, ali toda semana, uma hora cívica. Com bandeira, com uniformes, inclusive a família é convidada para participar. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar fotografias lá dos anos 30, 40, em que vocês vão encontrar, às vezes, um campo que tem e lá está todo o pessoal. Então, eles formam times, por exemplo, de futebol, ou grupos de ginástica, eles se apresentam e tem todo o público, tem as bandeiras. Por quê? Porque havia a intenção de se nacionalizar todo o país. Todos deveriam falar uma única língua. Isso não era certo. E quando isso se
para que os venezuelanos vivem lá? Bem, eu acredito que os venezuelanos enfrentem mais a resistência dos brasileiros. Aqui, a gente pouco enxerga essa questão do não querer. A gente encontra, em alguns lugares, por exemplo, eu já encontrei argentinos trabalhando em um hotel, eu já encontrei venezuelanos trabalhando em mercados, em supermercados grandes. Já encontrei venezuelanos trabalhando junto com haitianos que sobraram em frigoríficos. E a gente também encontra eles nas ruas. Não são mais tantos, mas eles estão aqui. A diferença é que eles não vão enfrentar essa grande situação que os colonos enfrentaram. Eles não vão ter que desmatar, construir suas casas, mas eles vão ter que conquistar a população, a confiança. Porque, isso eu sempre digo, as pessoas discriminam o estrangeiro que vem para cá. E se esquecem que todos nós temos a nossa ascendência em pessoas que saíram do seu país e vieram para cá. E foram, vamos dizer assim, bem recebidos. Até hoje estamos vivos. Seus sonhos, alguns não conseguiram realizar, mas a grande maioria realizou, eles estão aqui. Então, essas questões, a população não se dá conta. Eles também um dia saíram do seu país, migraram para onde eles achavam que os seus sonhos seriam realizados. A mesma coisa são os venezuelanos e todos aqueles que vierem para cá. Porque nós temos refugiados também. Ali, refugiados de vários países. Nós encontramos até muçulmanos. A gente vê o grauzinho, né? Já sabe. Então, como a gente recebe esse pessoal? E a mesma coisa o venezuelano. Porque eles estão lá, eles vão trabalhar, eles fazem direitinho. Às vezes a gente não entende direito, né? Mas sério que eles vão lá, vão aprender um pouco a língua do outro. Isso é muito importante. Então, eu vejo que o venezuelano, ele vem buscando emprego. Aquele que não traz a sua família, vem para cá para poder sustentar a sua família que ficou no país de origem. E as dificuldades, assim como os colonos do século XIX, são grandes. Então, nós não temos assim uma situação nova. As migrações sempre ocorreram. E nós temos visto, né, no século XXI, até no finzinho do século XX, nós vimos muitas situações difíceis. Por exemplo, a migração dos ucranianos, que a gente viu no do Líbano, da Síria. Hoje a televisão, até mesmo a internet, ela mostra. E quem não foge, porque não tem condições, não consegue pagar, é muito caro. Então, a situação mudou, a migração, ela continua a existir sempre. Sempre grupos se movimentam para buscar paz e grupos fogem dos conflitos, grupos fogem da guerra. E aqui a gente tem grupos que fogem da forma como o país está sendo governado. Então é isso, eu não sei se vocês estão entendendo. Sim. É isso que está presente. E que a gente precisa, nós que somos
desses alemães, este pessoal tem que se dar conta de que nós somos o resultado da aceitação do passado, lá do século XIX. Isso não pode ser esquecido. Então nós temos que, não vou dizer assim, não vou impor para vocês como eu digo temos, né? Mas é uma condição que a gente tem que pensar muito, porque nós somos descendentes de pessoas que estão fazendo o mesmo que esses venezuelanos fazem hoje. Nós somos o resultado de uma outra migração, de um outro tempo. Os venezuelanos estão aqui e vêm pedir ajuda para a gente. O que a gente vai fazer? Mas eu gostaria de vocês discussem, porque realmente você está dando aula e daí fui muito bem com o que você fala, tipo, você realmente conhece, sabe? Quando a pessoa está falando assim, meu Deus, realmente ela conhece aquilo. Não, na verdade tem gente que conhece mais do que eu. É que eu gosto disso, eu gosto de ver. Eu sempre penso assim, a história é uma ciência, que essas coisas a gente não tira do nada. Isso está tudo embasado, a gente vai fazendo leituras, vai se aprimorar, para ver como é que se interpretam esses documentos, fotografias, né, depoimentos. E a gente, através destes exemplos, dessas descobertas, a gente vai mostrando a dinamicidade da vida. Mas por que a gente faz isso? Primeiro porque a história, ela não se repete. Mas a história muda. Mas por que a história muda? Porque tem momentos que a gente acha que é muito parecido, né? Olha, agora os venezuelanos, haitianos, senegaleses, moçambiquenos, né? Como eles vêm para cá? A gente está vendo o que aconteceu no passado. E se vocês forem olhar as migrações, todas as épocas vão ocorrer migrações. Porque o ser humano busca sempre uma forma de ser feliz. O ser humano sempre quer ser feliz. E a história mostra isso. A gente não estuda o passado pura e simplesmente para entender o presente. Não, a gente estuda o passado para a gente não repetir os erros. Para a gente poder pensar num projeto de vida. Afinal de contas, o que eu quero ser? Como eu quero enfrentar essa vida? E aí, a partir desse projeto de vida, a gente planejar o que vai fazer. E por que a gente faz isso? É exatamente a busca da felicidade. Por isso que a história é importante. E por isso que muita gente diz, eu não gosto de história. Você vai ter que enfrentar a si mesmo. Vai ter que enfrentar a si mesmo, então é uma forma de fugir. Mas sempre existe alternativa. O que os alemães trouxeram aqui para a senhora é um presente para a nossa região. Algo que não conheço. Essa alegria que todo colono alemão tem, sabe? A perspicácia. Não vou te dizer aquela coisa do certinho para tudo, né? Isso às vezes assusta o pessoal. É bom? É. Né? Aquela coisa de querer ter a casa, o pátio, tudo bonito, né? O gosto por ter seu jardim, a sua hortinha. Aquela situação de se conversar com uma vizinha ou vizinho, né? Ou sentar no domingo na frente de casa, esperar a visita e conversar. Aquela troca, né? Que vem todo mundo, né? Vem todos os parentes, os grandes amigos, vai todo mundo para casa de um. Né? Isso não tem preço. E depois, o que as
pessoas fazem? E vai ter o outro mês, vai ser na casa do outro, na tal lugar, né? Cada dia isso está reduzindo, mas quem mantém, isso não tem preço, sabe? Não tem, até mesmo aqueles bares, a bandinha. A bandinha é outra coisa, nosso coração está dançando se a gente não dança, né? Toca aquilo que tá, isso faz parte daquele antepassado que está dentro da gente. Então a gente sai a dançar. E esse espírito empreendedor que tem, né? Essa resistência, não é resistência, é resiliência diante de todas as dificuldades, se vai se segue em frente. Porque eles ficaram bastante tempo, chegaram aqui, não tinha nada, mas eles construíram tudo bem certinho. Eu vou te dizer, não vou te dizer assim, foi bem certinho. Muitas vezes eles erravam, mas eles eram tão resilientes, perigoso, né? Lembra das piadinhas que tem do colono? Esse é colono lá, vem lá do cantão. E lá vem um grosso, não é assim que dizem? Não, ele não é grosso. Por exemplo, quando me dizem assim, ali ó, vem uma colona. Eu fico feliz da vida, por quê? Porque tem uma história. Ser colona tem toda uma história, um jeito de ser, de pensar, de viver. Então eu não devo ficar assim, achando que tudo é ruim. Não! É muito bom. Feliz quem pode sujar a bota, o sapato, chinelo, tamanco com barro. Feliz quem pode andar de carreta por aí, ter as brincadeiras de pular na carreta enquanto ela está andando, para quem está dirigindo, né? Não enxergue. Essas coisas, ninguém mais sabe como era bom, né? Passear de charrete, quando a gente vai para lugares em que andar de charrete é um turismo local. Faz passar pelas ruas, né? E a gente acha o máximo. Então, isso que é importante, a gente valorizar o que a gente foi e é. Não tenha vergonha disso. Essa é a nossa identidade. Nos prova? Vamos lá, nem que seja só 2, 3 palavrinhas. É o que acontece hoje, né? A gente começa a falar e depois para. Ou então no meio e calfa, batata branca. Tem muitos lugares que não lembro mais que é cartófilo, né? Então assim vai indo, a gente vai vendo as mudanças, isso é a dinamicidade da vida. E aquilo que a gente puder manter, para passar adiante, vamos manter. E o que eles deixaram de fazer, se tinha alguma coisa, ou perderam no caminho, que se tivesse vindo teria mudado a nossa história? Eu acho isso muito difícil de responder, sabe? Porque assim, será que a mala que eles perderam no caminho iria resolver o problema aqui? Olhando o que esses colonos trouxeram, será que isso ia resolver? Agora, por exemplo, teve muita gente que veio e não era pobre. Veio para investir aqui e depois retornar. Só que eles ficaram aqui e não retornaram. Houveram outros, porque a gente sempre fala em imigração do século XIX. Mas nós vamos ter uma imigração no século XX de profissionais qualificados, de médicos, por exemplo. Em todo lugar tem um médico alemão. Por quê? Porque alguém que já morava aqui há 100 anos mandou uma cartinha, por isso que as cartas são importantes, e contou que aqui havia dificuldade de encontrar médicos.
Aí havia muitos formados na Alemanha, e daí a pessoa que estava aqui foi incentivando, não demorou muito, esse médico veio para cá. E aonde ele se estabelecer, ele vai se dar bem, né? Porque não existem médicos. Então, ele não vai passar fome, porque se alguém não tem dinheiro, ele vai dar galinha, ele vai dar batata, ele vai dar arroz, né? Vai dar feijão. Coisas assim, as coisas que o colono tem. Outro que vai se dar bem é o boticário, né? O farmacêutico. Também, só que ali não tem a troca, ela tem que ser comprada com dinheiro. Mas também vai se dar bem. Por exemplo, metalúrgicos, porque estão faltando muitas peças, né? Então, também vão se dar bem. Muitos vêm sim da Alemanha, vamos assim dizer, moderna, para cá e investem. Mas aqueles colonos lá, a grande maioria, não tinha um capital suficiente para poder empreender inicialmente aqui. Tá? E, inclusive, porque o governo brasileiro, ele colocou, de uma forma, um projeto que a comunidade em geral, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o setor que recebeu eles chegavam no Rio de Janeiro, chegavam em Santos, e de lá eles vinham até Rio Grande, de Rio Grande, eles vinham pela Laguna dos Patos até Porto Alegre, e ali eles tinham uma estadia, até que eles fossem para São Leopoldo, ou então subir o Rio Caí, né? Ou até mesmo no interior do Rio dos Sinos, o Feitoria. Então, essa situação vai ser cobrada. Eles vão pegar ferramentas, eles vão pagar. Pode parcelar? Pode. Para se estabelecer, eles vão ter que comprar terra. Pode pagar até 5 anos. Então, eles vão fazendo isso. Só que eles sempre têm uma dívida. E que, na grande maioria, cada vez aumentava. Ela não reduzia, ela aumentava. Então, muitos se revoltam com isso. Outros se dão conta que não adianta revoltar, vão trabalhar até que conseguem pagar. E outros acabam vendendo, pagam suas dívidas e ainda têm um capital, um dinheiro para comprar terras num outro loteamento, por exemplo, como aqui no Meus Irmãos. Eles vão poder comprar uma área maior, em São Leopoldo, por exemplo, e ali dá para estabelecer o casal e cada filho, com sua família, porque tem espaço para cultivar e dar o sustento. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem para um descendente de alemão e para um imigrante venezuelano que acabou de chegar, o que a senhora diria? Mas essa aí. Eu vou te dizer, eu geralmente quando eu encontro que eu consigo falar com um imigrante, seja de qual nacionalidade, eu digo bem-vindo. Eu creio que a gente sempre tem que dizer obrigado pelo teu companheiro. Obrigada pelo teu trabalho. E a gente aprende muito com isso. Por isso que a gente tem que respeitar todos. Eu te respeito. Tu precisa da minha ajuda? Porque todos nós somos descendentes de imigrantes. Nós somos a prova de que isso está certo. Então é bom a gente dizer para eles que vai valer a pena. E para finalizar, se a imigração alemã em Dois Irmãos pudesse ser resumida em uma única imagem ou palavra, qual seria? Eu penso em trabalho. Obrigada.
obrigada por você ter botado todo esse seu conhecimento que você sabe. Nossa, foi uma aula, realmente. Foi impressionante. Eu é que agradeço a lembrança. Sempre, né?